Bem-vindos e bem-vindas de volta, ótimo. Então vamos lá, vamos começar do zero, vamos devagarzinho de novo. Vou resetar meu cronômetro aqui, inclusive. Hoje, então, é a sétima live desse conjunto de ações aqui da Unicer. Né? Todos os dias, cada um dos membros integrantes, professores e professoras da Unicer, tem feito uma live com diferentes temas que envolvem aí a nossa condição atual na humanidade e na sociedade brasileira também, a respeito da vida com o coronavírus, né? De como é que a gente está tendo que pensar redimensionamentos para a nossa vida. Ótimo. E o tema que foi selecionado, que eu escolhi, foi liberdade, direito à vida e responsabilidade social. Né? Uma discussão sobre os limiares dos direitos e deveres de cada um e cada uma de nós nesse momento atual. Tá? Então o nosso foco vai ser esse. E como é que eu vou abordar esse foco? Da seguinte forma, eu passo o slide aqui para vocês poderem ver. Então, antes de eu abordar o foco, só falar de mim mais uma vez, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, muito rapidamente, tá? Eu sou graduado em Letras e Jornalismo, sou graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, em Letras pelo UniCeub, e sou mestre e doutor em Linguística pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Sendo que, durante o meu período de doutorado, eu fui Visiting Scholar na Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, tá? Onde passei um tempo em que desenvolvi as pesquisas do meu doutorado. Voltando para o Brasil, ingressei na UNB, sou docente da UNB minha área central de atuação é a área de sociolinguística e também atuo nas áreas de antropologia linguística e linguística textual. E atualmente estou na minha terceira formação, que é a graduação em Direito. Então a minha fala hoje é com base nesse meu percurso mais recente, né, por assim dizer, a graduação em Direito. Tudo bem, pessoal? Então, feitas essas colocações, estou vendo que já o público aumentou bastante, o pessoal chegou aí, parece que está todo mundo me ouvindo e me vendo bem, né? Eu quero agora, então, dar início, propriamente dito. Bom, quando a gente fala em liberdade, direito à vida e responsabilidade social, como é que eu gostaria de abordar isso com vocês? Da seguinte forma, por meio de um triângulo, que é esse triângulo que vocês podem ver no slide aí. Os três vértices do triângulo sendo preenchidos por cada um desses conceitos. Liberdade, direito à vida e responsabilidade social. E ao propor para vocês esse triângulo, nós vamos nos movimentar dentro dele, fazendo desdobramento de alguns conceitos e acompanhando um debate muito importante no campo da filosofia ocidental, especificamente no campo da filosofia política no Ocidente. Tá? E que diz muito, né, tem muito a ver, diz muito a respeito à própria filosofia do direito. Ótimo. Que debate é esse? Esse debate diz respeito a qual é a natureza do direito, qual é o conceito de direito e qual a sua natureza, e o que o direito traz para nós. E o debate ele girou muito em torno da seguinte perspectiva: o binômio liberdade e segurança. Tá? Então esse debate é inaugurado com o filósofo Thomas Hobbes, como vocês podem ver aqui, e ele vai ser desenvolvido ao longo do trabalho de diferentes filósofos que podem ser definidos como filósofos contratualistas. Quem foram os filósofos contratualistas? Né? Foram os filósofos que pensaram esse debate para que a gente possa ter uma vida harmoniosa e segura em sociedade. Do que a gente precisa abrir mão para ter em troca algum outro ganho? E que ganho é esse? Então, Hobbes, o filósofo inglês Thomas Hobbes, ele é o inaugurador desse debate na obra dele chamada O Leviatã, em que ele coloca o debate justamente em torno, né, a partir de um binômio, segurança ou liberdade. Então, Hobbes parte do seguinte pressuposto: olha, o homem, a humanidade, a condição inicial dela, a condição inicial existencial dela,
é o que o Hobbes denominava de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É uma condição de existência em que nós nos destruímos uns aos outros. Tanto é que o Hobbes tem uma frase muito famosa em que ele diz: o homem é o lobo do próprio homem. Né? Então, o estado de natureza era uma condição de existência em um tempo, né, não calculado, não previsto, em que os seres humanos se destruíam, né, matavam uns aos outros em busca ou para manter a sua sobrevivência. Então, quando Hobbes propõe essa aporia, né, o conceito de estado de natureza, ele vai dizer, olha, para então que a gente possa ter segurança, e a partir dessa segurança, a nossa própria vida ter continuidade e existir, é preciso que a gente abra mão da liberdade individual em troca de um bem maior, de uma proteção maior. Então, o Hobbes diz que essa proteção maior, essa segurança, ele chama de Leviatã, que é um poder total e absoluto, que tem a capacidade de ter influência muito forte nas nossas vidas. Inclusive, podendo determinar o quanto das nossas vidas pode durar, né? O quanto nós podemos ser nós mesmos. Então, ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, o Estado e o direito, como o direito enquanto forma de organização social, de regramento da vida em sociedade, eles são uma imposição, né? Se a gente quiser superar o estado de natureza. De modo que a ocidentalidade ela vive nesse binômio. Para ela poder continuar existindo, ela tem que trocar a liberdade pela segurança. Tudo bem? Então, para Thomas Hobbes, o que foi? Para Thomas Hobbes, é preferível a segurança à liberdade. É preferível a segurança à liberdade. Caiu o vídeo? Caiu o vídeo, Mariana? Uai, peraí, não estou conseguindo ver. Perfeito, pode continuar. Mas eu não estou vendo o vídeo. Não tem problema. Tá normal. Tá Não, mas cadê? Eu não estou vendo. Não tem problema. Segue o que você está sendo projetado. Mas eu quero ver o vídeo. Não. Onde que está o vídeo aqui? Simplesmente sumiu, não fiz nada. Não tem problema, mas você tá passando, fica tranquilo. Então vamos lá, então. Vai aqui. Tá aqui. Então vamos lá, pessoal. Tá sendo projetado. Mas eu quero ver os vídeos. Então o Hobbes vai dizer o seguinte. Não. Olha, se a gente então fizer de segurança, da liberdade pela segurança, a gente vai conseguir existir enquanto comunidade política. Então vamos lá, então. Enquanto comunidade política. Então vamos lá, pessoal. Tá certo, pessoal? Então, então a gente tem essa primeira marcação do debate. O direito é uma imposição necessária na construção de uma entidade forte que nos garanta a segurança. Essa entidade forte absoluta é o Estado, né? É o Leviatã, como ele vai denominar. Ótimo, tudo bem. O pessoal está me dizendo que está ok, que não tá travando. Ótimo, maravilha. Após Hobbes, a gente poderia citar, por exemplo, o trabalho de Rousseau, como um outro filósofo contrastualista, né? Mas eu selecionei para a aula de hoje a gente falar um pouco de um filósofo contratualista que faz uma revolução nessa discussão em torno do eixo liberdade e segurança, em torno, né, desse debate. Esse filósofo é o filósofo alemão Immanuel Kant. Então, se no slide anterior vocês viram que o Hobbes é um filósofo que escreve, né, cujo trabalho é ali no século XVI até o final do século XVII, quase, o Kant vem quase 50 anos depois para continuar esse debate, né, entre 1724 e 1804. Só que o Kant promove uma mudança nessa perspectiva quando ele não mais aceita o binômio segurança ou liberdade.
Tá, jóia. O pessoal tá me vendo, então. Então vamos continuar, então. Eu quero dar aula. Eu quero trabalhar, né? Kant propõe uma inversão nesse debate, quando ele não mais aceita o debate nos termos de um binômio de aspectos mutuamente excludentes, né? Então, para o Kant, assumir o direito não é uma questão de trocar liberdade por segurança, mas é uma questão de gerar segurança a partir da própria liberdade. Tá? Então percebam que tem um movimento muito diferente aí, uma mudança muito profunda que o Kant faz nos termos do próprio debate. Isso é fundamental para a gente poder ter uma clareza dos nossos dias atuais, inclusive. Os dias atuais, dias de convivência com uma pandemia muito dura, muito severa, né? A pandemia do Covid-19. Como é que o Kant faz isso? Né? De que conceitos ele lança mão para fazer isso? Como é que isso se realiza? Bom, como vocês podem ver aqui, então, nesse slide, Kant vai dizer o seguinte, olha, o direito, na verdade, ele não é uma imposição necessária, né, para que nós nos livremos do estado de natureza, da violência total, do homem contra o homem, na violência total. O direito, ele é um produto social. Ele é um produto social derivado de uma obrigação moral, né? Nesse sentido, então, o direito tem de ser visto como conciliação de liberdades. E aí eu quero trazer uma citação para vocês aqui, que diz o seguinte, quer que passe o slide, pessoal? Será que está com um pouquinho de delay? Vamos lá. Vou falando devagarzinho, não vou me demorar, de modo que quando o vídeo passar, tem um delay entre quando eu estou falando e a imagem aqui para vocês. Ah, pronto, vocês estão vendo Kant aí, né? Todo mundo está vendo Kant. Joia, maravilha então, maravilha. Tá, joia. Então vamos lá. Como eu havia dito, o Kant vai dizer o seguinte, olha, acreditar que o direito é uma imposição natural para que nós nos livremos do estado de natureza, que é um estado, por definição, violento, é colocar o debate em falsos termos. De modo que o direito não é uma segurança a partir da gente abrir mão da liberdade. É somente o contrário. A gente tem segurança justamente, enquanto comunidade política, né, justamente se a gente desenvolver um direito que nos assegure liberdade. Que nos assegure liberdade de que forma? Que nos assegure a conciliação das nossas liberdades individuais. Ótimo. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que o Kant faz isso? Como é que o Kant propõe isso? Como é que ele formula isso, basicamente? Por meio dentro do seu trabalho, né, de alguns conceitos, os quais eu selecionei, dos quais eu selecionei dois. O conceito de imperativo categórico e imperativo hipotético. Tá certo? Então vamos lá. Quando ele diz que o direito, e aí vocês podem ler aqui no slide comigo, é a totalidade das condições sob as quais o arbítrio de um com o arbítrio de outro, o arbítrio de um indivíduo com o arbítrio de outro indivíduo, pode ser unido em conjunto segundo uma lei geral de liberdade. Olha que bacana isso. Kant vai dizer o seguinte, e aí a gente tem que olhar novamente para o nosso triângulo e pensar liberdade, direito à vida e responsabilidade social, como eu havia proposto para vocês no início, a partir de Kant, da seguinte forma. Vejamos. Kant vai dizer o seguinte, olha, valores morais, quando eles são absolutos, e é preciso que a gente pense alguns valores morais em termos absolutos, eles são os grandes garantidores da nossa conduta no mundo, que nos gera uma conduta ética e, além de uma conduta ética, uma conduta que nos propicie segurança, que nos propicie a nossa própria realização enquanto seres em si. A nossa própria realização enquanto seres que têm como fim último realizarmos o potencial máximo da nossa razão. Tá? Isso posto, feita essa condição,
o Kant vai dizer, e eu vou retomar esses conceitos mais à frente, olha, a liberdade, então, dos seres humanos enquanto indivíduos, é o usufruto máximo da razão, guiada por valores morais que tem como objetivo nunca prejudicar o outro, mas que tem como objetivo a realização das nossas ações para que a gente possa conviver harmoniosamente. Ou seja, Kant vai dizer, a razão enquanto um instrumento para a mobilização e vivência dos imperativos categóricos da vida em sociedade é o que faz com que a gente consiga ter uma vida sociedade regrada, regulamentada, de modo que as liberdades individuais, ao mesmo tempo em que sofrem leves tolhimentos, por assim dizer, elas só assim poderão propiciar um sentimento geral, uma lei geral de liberdade maior. Então, quando a gente diz aquele ditado, vocês já ouviram aquele ditado que diz o seguinte: a sua liberdade começa onde termina a minha, né? Esse ditado popular é um ditado de distração, né, de origem kantiana. E a partir do momento que onde termina a sua liberdade individual para começar a minha, e assim sucessivamente, é quando e como a gente poderá construir uma lei geral de liberdade. Nesse sentido, então, o nosso triângulo aqui, direito à vida, direito à liberdade e responsabilidade social, quando a gente olha para ele novamente, eu queria propor que a gente olhasse para ele agora destrinchando os conceitos que estão presentes em cada um dos vértices do triângulo. Tudo bem? Começando com o conceito de liberdade. E repito, vou voltar ao Kant e aprofundar um pouquinho mais os conceitos de imperativo categórico e imperativo hipotético. Tá bom? Bom, então, aqui sobre o conceito de liberdade. Então, se eu disse para vocês, então eu vou continuar, pessoal. Parece que está todo mundo me vendo e me ouvindo bem, não é isso? Tá tranquilo, tá favorável, né? Então, vamos lá, vamos continuar, então. Então, se Kant foi um filósofo que ao longo de todo o século XVIII desenvolveu sua obra na segunda metade do século XVIII em diante, pensando o direito como uma lei moral, como um ganho da humanidade de natureza moral para a realização das nossas potencialidades máximas, ancoradas sempre na razão, é óbvio que esse trabalho bastante produtivo deixou legado, né? E aí eu queria chamar a atenção muito importante para um legado que o trabalho de Kant gerou. E esse legado se encontra no trabalho do filósofo francês Benjamin Constant. Quando a gente começa a perceber da passagem do Estado absolutista do antigo regime para a formação dos Estados contemporâneos, com a Revolução Francesa, o debate sobre segurança e liberdade volta à tona. E o Benjamin Constant é um dos autores que, para fazer esse debate, ele promove uma divisão conceitual muito importante, num texto clássico dele, um texto muito famoso, que não é um texto longo, é uma conferência que ele deu em 1819 e que é de fácil leitura. O texto chama-se A Liberdade dos Antigos comparada à Liberdade dos Modernos. Nesse texto, ele basicamente discute o seguinte, o texto é de 1819, ou seja, ele é pós-Revolução Francesa, quando a França, que é o epicentro da grande transformação política pela qual a Europa está passando na virada do século XVIII para o século XIX, ele propõe a seguinte discussão. Olha, os antigos, especificamente a Roma Antiga e a Grécia Antiga, para aquelas civilizações, liberdade era poder ou ter o direito de tomar decisões sobre os rumos da polis ou da tívita, né? Polis na Grécia, tívita em Roma, não é isso? Ou seja, a pessoa quando era cidadã e era livre, era aquela pessoa que tinha o direito de poder estar constantemente disposto e mobilizado para debater as questões de vida pública, né? Para ir para assembleias nas praças públicas, para discutir os rumos da vida pública. É claro que as sociedades romana e grega eram sociedades baseadas em escravidão. O modo de produção econômico dessas sociedades era modo de produção escravista. Então, os considerados cidadãos
eles tinham, se eles não precisavam trabalhar para produzir o próprio alimento, já que eles tinham um escravo para fazer isso por eles, é lógico que eles poderiam, então, gozar, né, usufruir da liberdade nesse sentido, a liberdade como algo em que você se dedica à coletividade, ao debate no espaço público, tá? Com a virada da Revolução Francesa e o desenvolvimento da vida industrial do século XVIII em diante, o Benjamin Constant nota o seguinte, olha, além da liberdade dos antigos, há um novo tipo de liberdade surgindo aqui na contemporaneidade, na época em que ele escreveu, que é a liberdade dos modernos, que é um conceito de liberdade diametralmente oposto à liberdade dos antigos. Como é que é a liberdade dos modernos? Ela é entendida como o fato do indivíduo ter de ocupar-se exclusivamente de si próprio, da sua vida em particular. E a partir do momento em que ele cuida da sua vida particular, para que ele possa ver que a polis, né, que a vida pública se desenvolva, o que ele faz? Ele abre mão de viver a vida pública, mas delega a vivência dele para um representante. Então, o conceito de representação social é fundamental, é absolutamente fundamental para a vida na contemporaneidade, do século XIX para cá. Então, a liberdade dos modernos é muito diferente da liberdade dos antigos. E, especificamente, na forma como a gente tem atualmente, a liberdade dos modernos é uma liberdade exercida pela representação nos poderes executivo e legislativo. Bom, então se eu digo isso, o que eu sugiro para vocês? Que a gente mostre um pouco mais, olhe um pouco mais aqui para o triângulo e observe que se a gente falava antes apenas em liberdade individual e responsabilidade social, eu abro a liberdade em dois vértices do triângulo, a individual e a social, né? Conforme a gente viu. Certo, pessoal? Sendo elas a âncora, a base para o direito à vida, que é o vértice superior do triângulo. Vamos colocar nesses termos aí. Isso posto, convido vocês a observar comigo rapidamente, por exemplo, a ideia de liberdade nesse sentido moderno na Constituição Federal de 88, que é o texto maior que dá a organização, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira como a gente vive hoje. Bom, antes de eu falar disso, o que é preciso que vocês tenham com clareza? Alguma ideia de Constituição, o conceito moderno de Constituição. Uma Constituição, ela é um documento solene, né, que pode ser de natureza escrita, ou ela pode também não necessariamente ser escrita, pode ser um conjunto de costumes, mas ele é um conjunto, um conjunto de preceitos mais ou menos de caráter solene que regulam a nossa vida em sociedade, que dão as regras máximas daquilo que nós, enquanto comunidade política, aceitamos e toleramos para a nossa vida político-social. Então, a Constituição Brasileira, de 88, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né, que está em vigor atualmente, né, que foi promulgada em 1988, no título dos princípios fundamentais, o título primeiro, né, ele é uma obra de 9 títulos, a gente vê o seguinte, olha, a República Federativa do Brasil, vocês podem ver no slide aí comigo, é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, que tem como fundamentos, inciso segundo, por exemplo, separei para vocês, a cidadania, tá? Sendo que no parágrafo único a gente lê o seguinte, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessas Constituição. Então vejam que interessante, aqui no parágrafo primeiro, no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, a gente tem claramente a herança, né, o conceito de liberdade dos modernos. Nós atribuímos a alguém a representação para que essa pessoa possa viver a vida pública segundo os nossos interesses, já que esse deputado, essa senadora é o meu representante. Tá? Isso posto, eu posso observar também, se vocês puderem observar, o conceito também de liberdade, ou a presença do conceito de liberdade, no artigo 227,
que é um artigo que trata da ordem social, da família. Então, por exemplo, nesse artigo, o Estado tem que garantir a proteção e a segurança, mas também a liberdade ao jovem, à família, à criança, ao adolescente, tá? Então reparem o seguinte, onde eu estou querendo chegar com tudo isso, que toda a herança que vem do debate entre Hobbes e Kant, não só entre eles, né, mas de mais autores aí desse grande universo chamado filósofos contratualistas, está muito presente nos dias atuais. Está muito presente nos dias atuais. Tudo bem? Então olhamos aqui o capítulo, o título primeiro e o artigo 1º da Constituição, depois a gente vem aqui para o artigo 227, para dizer basicamente o seguinte, olha, a liberdade dos modernos se faz presente na nossa Constituição. Ótimo. Só que a gente observa em vários artigos da Constituição que a liberdade não está dissociada do direito à vida. Se vocês tiverem a curiosidade e entrarem depois na internet e olharem o texto da Constituição, que, aliás, é gratuito, basta digitar no Google aí, Constituição Federal, Brasil, o texto está integral, totalmente gratuito, e derem um Ctrl F e digitarem a palavra liberdade, vocês vão observar 17 ocorrências do termo liberdade na Constituição Federal do Brasil, né, na nossa Constituição Federal. E se vocês também derem um Ctrl F na mesma Constituição Federal de 88 e digitarem direito à vida, vocês vão encontrar 3 ocorrências. Tá, pessoal? Então, e há alguns artigos em que liberdade e direito à vida estão fortemente associados. Por isso que eu pensei no triângulo para a gente discutir. Tá? Então, para a gente olhar isso agora de maneira associada, liberdade e direito à vida, o que eu vou propor para vocês? Que a gente volte em quem? Que a gente volte ao Kant. Tá? Vamos voltar ao Kant aqui comigo. Todo mundo tá vendo o Kant aí, pessoal? Então vamos lá. O Kant vai dizer o seguinte, vou precisar mobilizar aqui do Kant 2 conceitos, o conceito de imperativo categórico e o conceito de imperativo hipotético. Tá certo? Então vamos lá. O Kant vai dizer o seguinte, o direito à vida, ele é o imperativo categórico, né? O direito à vida é o imperativo categórico. Bom, Kant é reconhecido como um filósofo que na modernidade, né, foi o primeiro filósofo que adotou a ideia, o princípio da dignidade humana para pensar e definir a condição humana, para pensar e definir a existência humana. Tá? Então no slide eu trouxe um fragmento aqui que vocês podem ler, que diz o seguinte, olha, Kant é o primeiro teórico que reconhece que ao homem, né, ao ente humano, não se pode atribuir um valor como preço, como algo de troca, mas como um valor em si. Ou seja, a existência humana ela tem de ser pensada como um fim em si. Os sujeitos humanos têm de ser pensados e têm de ser respeitados porque eles são o que são e como são. Por isso que Kant, ao propor que o direito à vida não pode ser comercializado, a vida humana não pode ser comercializada, ele se coloca radicalmente contra a escravidão. Né? Então, nesse sentido, vocês vejam, Kant escreveu aí em meados do século XVIII. E ainda assim, ao longo de todo o século XIX, a grande parte das trocas nas relações internacionais, de comércio internacional, e a base econômica de várias sociedades foi justamente a escravidão. Então, como a força das ideias é importante, mas quanto tempo é necessário para que as ideias consigam fazer a transformação da sociedade. Tá? Então, Kant vai dizer o seguinte, olha, o direito à vida é sim um imperativo categórico. O que é o imperativo categórico, segundo Kant? Então, vamos lá. Se o direito à vida tem que ser exercido não como valor de troca, mas como um valor absoluto, como um fim em si, afinal de contas, uma moral libertadora de caráter universal, segundo Kant, é aquela que valoriza, a partir do uso da razão, a expressão da vida como algo universal inerente a toda a condição humana, ele vai dizer, olha, o direito à vida é sim um imperativo categórico, porque se a gente se guiar
não por condições, mas sempre tentando entender que o direito à vida é um fim máximo em si, a gente consegue encontrar respostas mais adequadas para a vida em sociedade e para a felicidade. É por isso, então, que o slide traz o seguinte para vocês aqui. O que ele traz? Ó? Bom, conceito de imperativo categórico. O imperativo categórico, para Kant, seriam as máximas aceitáveis como lei universal, né? Podendo ser consideradas motivação adequada para a ação humana. Ou seja, não implicando exigência absoluta e incondicional. A gente segue o imperativo categórico porque isso o imperativo categórico é uma máxima, é uma reflexão que preserva ao máximo o valor da vida humana. E a gente não coloca qualquer condição para seguir aquele imperativo ou aquela máxima. Então, por exemplo, o imperativo categórico, quando alguém decide que aquilo é para a sua vida, e o Kant tentou descrever diferentes imperativos categóricos na construção da sua filosofia, e fazer da filosofia um trabalho intelectual grandioso de valorização moral humana, ele vai dizer o seguinte, olha, não importa quais sejam as circunstâncias em que o indivíduo esteja, o imperativo categórico não pode ser desobedecido, porque ele é um fim em si mesmo, né? Nenhuma outra finalidade pode justificar a desobediência do imperativo categórico. Então vocês observem, Kant no século XVIII formula filosoficamente o que diferentes tradições culturais expressaram de alguma forma. Exemplo, para a gente ficar no cristianismo, que é a base do nosso modelo de sociedade. Amar aos outros como a si mesmo, né? O ensinamento de Jesus Cristo, por exemplo. Esse ensinamento de Jesus Cristo é o imperativo categórico. Tá? Ele é o imperativo categórico. Por quê? O que Jesus Cristo está dizendo? Que não importa qualquer que seja a condição, que nós sempre tenhamos amor ao próximo como nós temos por nós próprios. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o exemplo? Isso posto, então, se o direito à vida é um imperativo categórico, ou seja, nós sempre temos de respeitar o direito à vida, respeitar e valorizar todas as formas de vida, como é que esse direito se faz presente no nosso texto constitucional? Então essa é uma pergunta que precisa ser respondida, e a gente vai ver que ela tem uma resposta para ela na Constituição. Só para eu concluir essa parte, em contraposição aos imperativos categóricos, a gente tem também o que o Kant denominou de imperativos hipotéticos. Tudo bem? O que quer dizer isso? O que são os imperativos hipotéticos, né? O imperativo hipotético ele é justamente o contrário do categórico, porque ele está vinculado a alguma condição ou alguma finalidade, a alguma hipótese, por isso que ele chama hipotético, certo? Ou seja, ele me determina se uma ação que eu vou tomar é correta ou não, a partir da finalidade que eu busco para mim, que eu busco almejar. Então vamos ver como é que isso está colocado no nosso texto constitucional. Vou trazer os exemplos textuais aqui e a gente vai olhar esses conceitos. Eles estão claros aqui. Por exemplo, se eu digo o seguinte, olha, como eu já havia dito para vocês, na nossa Constituição, o título primeiro é o título dos princípios fundamentais, né? Esse título primeiro e o título segundo, especificamente no título segundo, o artigo 5º, eu costumo brincar que é o cantinho kantiano da Constituição brasileira, que ali você tem, em larga medida, a maior quantidade dos imperativos categóricos, né? Então, quando a gente lê no artigo 1º que o Estado brasileiro ele tem como fundamentos, observa que o artigo 1º não fala de finalidades, não fala de finalidades, fala de fundamentos. Ou seja, a partir do momento que eu estou falando de fundamentos, eu estou falando daquilo que é essencial, que é base, e não aquilo que me condiciona. Tá? Então, o artigo 1º é um artigo de imperativos categóricos, em que a gente vê que os fundamentos, ou seja, a gente tem que ter, independentemente de quais sejam as ações que o Estado brasileiro, e nós, brasileiras e brasileiros, enquanto indivíduos dentro desse Estado, enquanto indivíduos dentro dessa comunidade política, nós devemos organizar as nossas ações individualmente, na nossa vida em nós e para nós mesmos, e da nossa vida com relação a essa sociedade, como é que nós nos projetamos em sociedade.
Né? Então, quais são os fundamentos do Estado brasileiro, da nossa comunidade político-jurídica? A cidadania e a dignidade da pessoa humana. Olha, pessoal, esses dois incisos do artigo 1º tá escorrendo Kant aqui, tá? Se você torcer, sai Kant purinho, tá? Cidadania, e aqui a cidadania, nesse inciso 2º, eu tenho que remeter vocês ao conceito de liberdade no sentido da liberdade dos modernos. Tá? No Brasil, se a gente pensa o conceito de liberdade para os modernos, que é a liberdade que a gente entende mais basicamente hoje, a gente só alcança a cidadania plena a partir dos 35 anos de idade. Vocês sabiam disso? Pois é, para quem não sabia disso, a cidadania plena no Brasil, ela só é alcançada definitivamente quando você completa 35 anos de idade. E o que eu estou dizendo quando eu afirmo isso? Eu estou dizendo o seguinte, que cidadania é tomada no ordenamento jurídico brasileiro e na Constituição brasileira como a capacidade de votar e de ser votado. Ou seja, a capacidade de representar e ser representado. A capacidade de exercer ao máximo a liberdade no sentido moderno de liberdade. Entendeu, pessoal? Então, a liberdade é um imperativo categórico no Brasil. Liberdade individual por meio da representação. Assim como também o direito à vida, por meio do inciso 3º aqui do artigo 1º. Na figura jurídica da dignidade da pessoa humana. Afinal, para que exista dignidade da existência humana, é preciso que preexista a ela a própria vida, né? O próprio direito da vida existir enquanto tal. Faz sentido isso para vocês ou não? Tá bom? Além disso, então esses são, por exemplo, dois imperativos categóricos, né? A liberdade e o direito à vida presentes no artigo 1º da Constituição Federal. Se, por exemplo, eu olho para o artigo 5º da Constituição Federal, como eu brinquei há um minuto atrás, né? O artigo 5º é o cantinho kantiano da Constituição brasileira. Por quê? Porque ele é o artigo, não apenas ele, mas ele é o artigo que arrola, né, que concentra a maior quantidade de direitos e garantias fundamentais e de deveres também da ordem da nossa vida enquanto comunidade jurídica, o artigo 5º. Tá? Então, se o artigo 1º estava lá sobre o título dos princípios fundamentais, o artigo 5º está dentro do título 2, título 2º, intitulado Dos Direitos e Garantias Fundamentais, com um capítulo a respeito de direitos e deveres individuais e coletivos. E aqui chamo a atenção de vocês novamente para o título da nossa palestra. Liberdade, que é um imperativo categórico, ou seja, é a base da Constituição da sociedade brasileira. Está presente na nossa Constituição, no artigo 1º. O direito à vida também, outro imperativo categórico, outra base da sociedade brasileira. Só que como é que isso é colocado em termos dos direitos e deveres, né? Nos limites aí da construção de uma liberdade maior. Então, quando a gente observa isso no artigo 5º, como é que isso está sendo colocado? Da seguinte forma, que todos os indivíduos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade. Então, olha que interessante. Direito à vida e à liberdade, em toda a Constituição brasileira, estão juntinhos aqui no artigo 5º. Tá? Então, se no triângulo que a gente viu mais cedo, eu coloquei liberdade individual e liberdade social como bases para que no vértice do triângulo esteja o direito à vida, observem que interessante, que eu desenhei aquele triângulo não porque eu tirei da minha cabeça, não porque eu inventei ele, mas porque ele é uma mera representação dessa exposição textual que a gente está vendo. Tudo bem, pessoal? Colocado isso, reitero então a necessidade de que quando a gente pensa o direito à vida e à liberdade como imperativos categóricos, então, o que quer dizer isso? Que são inegociáveis. Eles são inegociáveis. Ou salvo em raríssimas exceções. Tá? Eles são quase em sua totalidade inegociáveis. Só em raríssimas exceções
é que se pensa sobre abrir mão do direito à vida e abrir mão do direito à liberdade. E justamente quem pode ter maior ou menor controle sobre esses direitos são o Estado e os indivíduos em poucas situações. Tá? Então eu convido vocês a pensarem comigo o seguinte, olha, o direito à vida e à liberdade como direitos e garantias fundamentais, repeti isso várias vezes aqui na fala e vou trazer de novo, são essenciais porque são essenciais para a nossa experiência como comunidade jurídica. São fundamentais para a nossa experiência enquanto Estado democrático de direito, sendo a Constituição Federal o acordo jurídico-político que determina o que é essencial e o que não é, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês muito brevemente. Deixa eu dar agora um exemplo, para começar a fazer os encaminhamentos para o fim, de normas jurídicas dentro do ordenamento jurídico brasileiro que não são imperativos categóricos, mas que são imperativos hipotéticos. Por exemplo, se a gente olha para o Código Penal, né, Decreto-Lei 2.848, de 1940, o que a gente vai observar? Que, por exemplo, quando a gente observa no título primeiro a respeito de matérias em torno dos crimes cometidos contra a pessoa humana, como vocês podem observar aí, especificamente, vamos fazer o seguinte, pessoal, vão organizando as falas de vocês, que aí a gente abre no final para comentário e para debate, tudo bem? Eu não estou conseguindo acompanhar as postagens, mas estou vendo que são bastante interessantes aqui. Jerusa, agradeço a sua contribuição e Vênus também. Tudo bem, pessoal? Fiquem à vontade aí para formular perguntas, discussões, para a gente poder fazer um debate no final. Estou quase acabando a exposição. Vocês vão ver que interessante. Eu espero que vocês gostem, claro. Tá? Então, por exemplo, se a gente olha para o Código Penal, que é uma parte, né, um ramo do ordenamento jurídico brasileiro, que é pleno de normas que são embasadas não em imperativos categóricos, mas fundamentalmente em imperativos o quê? Hipotéticos. Por quê? Porque essas normas preveem que se você fizer uma conduta contrária à norma, ou seja, se na hipótese de você contrariar a norma, você vai receber uma sanção jurídica, de natureza o quê? Penal. Então, por exemplo, dentro do Código Penal, e aí a importância, a grandiosidade da obra do Kant para a gente se perceber como sociedade hoje. Isso porque eu mobilizei apenas dois conceitos kantianos. Imperativo categórico e imperativo hipotético. Apenas esses dois. Tá? Apenas esses dois. Então vejam bem. No Código Penal, no título 1º dos crimes contra a pessoa, na parte especial do Código Penal, a gente tem o seguinte. O capítulo 3º dos crimes contra a pessoa e da periclitação da vida e da saúde. Ou seja, o Estado brasileiro definiu condutas e definiu elas como criminosas se elas colocarem a vida e a saúde do outro indivíduo ou das coletividades em risco, em perigo. Percebam aqui que isso é fortemente kantiano. Isso é fortemente kantiano no sentido de que a vida e o direito à vida enquanto imperativo categórico não pode ser nunca violado. E se você tomar qualquer conduta enquanto imperativo hipotético, você sofrerá uma sanção. Então, por exemplo, se vocês veem aqui no próximo slide, existem dois crimes que são muito interessantes e dizem muito respeito à nossa realidade de hoje. Estão previstos aí, disciplinados nos artigos 131 e 132 da parte especial do Código Penal brasileiro. O artigo 131 define o que é o crime de perigo de contágio de moléstia grave. E o artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então, para o artigo 131, se você realizar o crime de perigo de contágio de moléstia grave, você pode pegar uma pena de reclusão, ou seja, prisão em regime fechado, de 1 a 4 anos e multa. E já no perigo para a vida de outrem ou a saúde de outrem, você pode pegar uma pena de detenção de 3 meses ou 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Então, vejam que interessante. Pessoal, comecem aí a elaborar as perguntas de vocês. Vejam que interessante, pessoal. Aqui, vejam que interessante. Atualmente, a gente vive um dado que é mundial. Mais de um líder mundial fez essa declaração de caráter internacional, que foi a seguinte: olha,
nós estamos vivendo uma crise tão grande, né, de possibilidade de reorganização e de mudança nas sociedades, nas mais diversas sociedades, que a gente, por exemplo, a Angela Merkel, que é a primeira-ministra alemã, diz claramente, com todas as letras, em uma entrevista coletiva. Nós aqui na Alemanha, ela diz, a gente não vê uma crise dessa dimensão desde a Segunda Guerra Mundial, desde há 75 anos. Então, há quase um século a gente viveu uma crise enorme e a gente está passando por outra, né? Sendo que nós temos um inimigo claro, que é um vírus fortemente contagioso, de longo tempo de existência fora do corpo humano, o coronavírus, como outros professores e professoras já trouxeram aqui nas lives, pode durar até 9 horas fora do corpo humano, em alguma superfície, enfim. Por isso que a gente precisa se proteger fisicamente, para nos protegermos e proteger a um terceiro. Rapidinho eu respondo as perguntas, pessoal. Segurem as perguntas aí. Rapidinho eu respondo elas. Tô vendo que o pessoal tá fervendo de perguntas aí já. Muito bom. Fico muito satisfeito. Muito obrigado, viu? Mas onde eu estava? Então, a gente está vivendo uma crise muito grande e essa crise, essa condição está nos colocando, essa realidade está nos colocando a seguinte condição. E aí eu convido vocês a olhar para o próximo slide, que diz o seguinte: estamos num momento de embate profundo entre imperativos categóricos e imperativos hipotéticos na condução das nossas vidas, sendo que, primeiro, nós estamos com esse debate colocado, sendo que, primeiro, hoje a gente perder a nossa liberdade individual na expressão do ir e vir, afinal de contas, nós precisamos respeitar a necessidade da quarentena sob pena de os sistemas públicos de saúde e mesmo a rede privada não comportarem. Isso significa uma restrição à nossa liberdade individual. Eu estou em casa, né? Vocês estão em casa, a gente não está juntos em um auditório aqui nesse momento, presencial, né? Essa é a nossa realidade, estamos aqui, ó, virtualmente, em correlação, não é isso? Então, olha só, nós estamos abrindo mão da nossa liberdade individual, focados, voltados e voltadas para um bem maior, a segurança e a saúde da coletividade como um todo, tá? Então, nesse sentido, liberdade, como vocês podem ver no triângulo proposto, liberdade individual e social, elas se juntam, afinal de contas, hoje o que a gente tem conseguido perceber, o que os estudos têm mostrado é que a gente só consegue manter a liberdade, a própria existência social, se a gente fundir a essa expectativa um pouco da perda da nossa liberdade individual, para que isso dê sustentação ao direito à vida. Mas aí eu fiz uma provocação para vocês, para a gente poder conversar agora nas perguntas. Já estou concluindo a minha fala. Que são essas interrogações aqui. Qual seria o outro vértice do triângulo que a gente precisa agregar às nossas vidas para que tanto liberdade individual quanto liberdade social possam ser um dos vértices de base do direito à vida? Essa é a discussão fundamental. E eu quero trazer como provocação e reflexão para a gente fechar, tá? E passar para as perguntas, o próximo slide, que é esse aqui. Um dos vértices do triângulo para se associar ao outro vértice, que é o direito, a liberdade individual e social, para dar sustentação ao direito à vida, é a ciência. Tá, pessoal? Assim como a filosofia de Kant foi fundamental para que a gente se construísse e tivesse os tipos de sociedade que a gente tem hoje, os modelos de Estado e de sociedade que nós temos e somos atualmente, isso em diversas partes do mundo, a gente tem começado a perceber que a ciência, enquanto construto que nasce no século XVI e ganha muita força no século XIX, e é uma das grandes revoluções do século XX, ela volta a se fazer muito presente na constituição das nossas relações sociais, para que a gente possa ter essa correlação entre liberdade individual e social e direito à vida. Tudo bem? Fecho a minha fala, falei bastante, 49 minutos aqui. Quero agradecer o carinho, a paciência de vocês e a participação aqui. Algumas pessoas já em frenesi, perguntando, trazendo questões. Vou olhar as questões aqui com atenção e começar a tentar dar a resposta para elas. Tudo bem?
e vocês fiquem à vontade aí. Tá joia? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte. A produção muito gentilmente apresentou aqui para mim as perguntas apresentadas. E eu agradeço muito a produção ter feito isso. Vamos lá. Se as pessoas quiserem trazer mais perguntas, podem colocar aqui no chat, que agora eu consigo ver. Tá joia? Então vamos lá. Tivemos perguntas da Jerusa, da Maria de Lourdes, da Sueli, Maria Amélia, Caroline e Maria Helena Martins e Vera Terezinha. Vamos lá então. Então a Jerusa disse o seguinte, olha... A Jerusa diz o seguinte, hoje em dia, estamos vendo o oposto dessa representação à liberdade e direito à vida. Um exemplo disso é a não observância da Constituição pelos representantes políticos diante dessa pandemia. Então vamos lá. Então vamos começar aqui com a fala da Jerusa. Olha, a Jerusa fez a seguinte observação. O triângulo aqui está mais ou menos dizendo o seguinte, olha, há sujeitos que exercem o seu direito de liberdade no sentido moderno, porque são nossos representantes, mas que não estão fazendo uma correlação entre direito à vida e liberdade individual e social, né? Então essa é a primeira colocação que a Jerusa faz e eu concordo. Eu, Renato, enquanto indivíduo, cidadão, eu concordo com essa observação, tá? Então vamos lá. O que está pressuposto aqui nessa fala da Jerusa? Olha, que há sujeitos representantes, né, da classe política no Brasil que justamente pelo fato de pensarem de maneira binomial, não fazem esse triângulo. Então, meu intuito de trazer o triângulo foi até para a gente olhar isso de maneira didática. Tá, pessoal? Então, olha só. Quando um político diz, olha, se a gente ficar em lockdown, se ficar fechado, a economia vai quebrar. Então, é preferível que algumas pessoas morram, porque naturalmente elas vão morrer, mas o país não quebre, né? Mas a economia não quebre. Então, esse tipo de reflexão é uma reflexão completamente esvaziada de um imperativo categórico, do direito à vida como imperativo categórico. Porque ela é fundada justamente no imperativo hipotético. Se a gente mantiver o fechamento do comércio, o comércio quebra. Logo, vou abrir o comércio, mesmo que algumas pessoas morram. Tá? Então você tem uma primeira dissonância. Por isso que esses conceitos de imperativo categórico, imperativo hipotético, e como eu posso observá-los na Constituição Federal, e não só na Constituição, mas em outras leis, são fundamentais para a gente pensar que tipo de sociedade a gente é e que tipo de sociedade a gente quer ter. Então, nesse sentido, a Maria de Lourdes veio e disse o seguinte, olha, a Constituição precisa ser revista quando os medicamentos eficazes e não eficazes, ou seja, retirar o que não funciona. Olha, Maria de Lourdes, a Constituição especificamente não fala de medicação e eficácia de medicação, tá? Tudo bem? Isso é uma observação a ser feita. Já a Sueli veio e disse o seguinte, olha, sendo a Constituição tão linda e categórica, por que ela é diariamente transgredida em diversas formas? Excelente pergunta, Sueli. Excelente pergunta. Sueli, veja bem. Pessoal, vocês entenderam a pergunta, Sueli? Mais uma vez. Se a Constituição é tão prenhe de imperativos e categóricos, por que ela é transgredida sempre? Por que ela não é obedecida? Kant vai dizer o seguinte, uma resposta kantiana para a sua pergunta, Sueli. Porque os imperativos categóricos, eles não têm força física quando eles estão positivados, quando eles estão no papel. Eles são leis morais que nós construímos enquanto indivíduos e enquanto comunidade de indivíduos. Sendo que o respeito a essas leis morais, a esses imperativos categóricos, é um trabalho de internalização. E é um trabalho que leva tempo de esforço e de aprendizado desses imperativos enquanto valores de força muito grande. Por isso que, como no Brasil essa relação não é tão profunda, a gente não necessariamente tem esse respeito à Constituição. Mesmo várias normas jurídicas presentes na Constituição serem claramente imperativos categóricos. Tá? Então, a Maria Amélia disse, o presidente é isento de cumprir a Constituição? Não necessariamente. O presidente da República não está acima da Constituição em hipótese alguma. Ele também é subordinado à Constituição sempre.
Sempre, sempre, sempre. Então a Caroline veio e disse: pensando que o direito à vida é o mais importante, as falas do presidente são consideradas crime, e o que a gente poderia fazer com isso? E a Maria Helena veio e disse: olha, o presidente está indo contra a Constituição, e a Vera Terezinha disse: vou tentar resolver aqui as perguntas aqui para a gente fechar com essa intervenção aqui da Vera Terezinha. Como as atitudes do presidente podem ser enquadradas nos artigos 131 e 132 a respeito do direito à vida, né? Então vamos lá, pessoal. E aqui você tem muitas perguntas. Olha, eu agradeço muito a quantidade de perguntas. Fico muito surpreso positivamente, muito feliz positivamente com todas as perguntas de vocês. Mas o nosso tempo já estourou, eu não consigo responder todas. Mas aqui, indo até a questão da Vera Terezinha aqui, ó. Basicamente o seguinte, pessoal, da Maria Amélia até a Vera Terezinha. Da Caroline até a Vera Terezinha, melhor dizendo. Olha, hoje tem uma discussão se as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, elas configurariam crime. Quais atitudes? Atitudes no que diz respeito à não observância da reclusão em casa, mas de sair, de tocar na mão das pessoas, de gerar aglomerações. Afinal de contas, um presidente da República, pelo fato de ele ser presidente da República, numa democracia liberal como a nossa, ele goza de alguma representatividade, né? Ele goza de representatividade, ele goza de prestígio social, em maior ou menor grau, né? Isso não se discute. Isso não se discute, que a gente chama aí eleitoralmente em base eleitoral, né? Enfim. Então, ao ter essa representatividade, usar essa liberdade moderna, não é isso? De representar e ser representante, de representar e ser representado. E hoje ele é a representação máxima do Estado brasileiro. Essa é a figura do presidente da República. E causar o tipo de aglomeração por meio dos gestos dele, instaurou-se o seguinte debate. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, está cometendo crime? Olha, quando alguém se torna presidente da República, ele ganha o que a gente chama no direito de foro por prerrogativa de função. O que é isso? Todos os indivíduos, homens, mulheres, sem qualquer distinção, nas democracias, eles têm que submeter à lei, ao império da lei. Quando eles ganham algum tipo de estatuto ou de condição diferente, eles também estão sob o império da lei. Mas sob o império da lei a partir de alguns critérios outros, que são critérios necessários para assegurar a própria existência desse indivíduo na sua função. Então, no Brasil, o que a gente tem? A gente tem o foro por prerrogativa de função, que popularmente é chamado de foro privilegiado. Além desse instituto jurídico, um presidente da República e os ministros de Estado, por exemplo, quando eles cometem algum ilícito penal, eles não só cometem ilícito penal de natureza comum, comumente chamado de crime comum, mas pelo fato de ocuparem os cargos que eles ocupam, eles também estão sujeitos a cometer um tipo de ilícito penal específico, né? Um tipo de ilícito penal especial, chamado crime de responsabilidade, que é definido, que é nomeado na Constituição e é definido pela Lei 1069 de 1950, se eu não estou enganado. É uma lei antiga já. Pois bem, dentro do rol, e é uma lei taxativa, né? Essa lei diz o que é ou não é crime o que é e o que não é crime de responsabilidade. Dentro dessa lei, por exemplo, não há uma previsão clara a respeito do crime comum, que são esses dois crimes que eu trouxe aqui, o 131 e o 132. Colocar a vida do outro em perigo. Mas há a respeito de colocar as instituições republicanas em perigo, né? Ou há o crime de responsabilidade quando o presidente da República deturpa, vilipendia a função de presidente da República. Então, num certo sentido, o que pode acontecer? Pode-se interpretar que as aglomerações que o presidente Jair Bolsonaro provoca ao convocar passeatas, ao ir lá pegar na mão das pessoas, mesmo tossindo, é de conhecimento público e notório que ele estava com tosse, né? Poderiam ser enquadradas como vilipendiamento das funções do presidente da República, na medida em que o presidente da República estaria incorrendo na ação de colocar as pessoas em risco.
Por isso que há um debate duro e necessário a ser feito em torno do presidente Bolsonaro divulgar os resultados dos exames que ele fez, para que a gente saiba se ele foi contaminado pelo vírus, sim ou não. Então, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, né? Ou melhor dizendo, o premier britânico Boris Johnson, ele foi contaminado e divulgou isso publicamente. E teve que se afastar para tratamento, né? Então ele divulgou isso publicamente. E essa é uma necessidade que a sociedade brasileira tem, a sociedade brasileira precisa. Por isso que, nesse sentido, um impeachment ou a possibilidade de se discutir, né, a continuidade do presidente Bolsonaro ou não, ele é um debate entre... Ele precisa, para ele acontecer, precisa que vários fatores se convirjam. E dentre esses fatores, os fatores jurídicos e políticos. E hoje nós estamos caminhando muito nesse sentido. O debate fica muito duro nesse sentido. Tá, pessoal? Então, assim, não sei se eu me fiz claro, mas o debate se considerar, ou se provar que ele está com o vírus, e ele transmitiu o vírus, ou ele colocou em risco a possibilidade de outras pessoas pegarem o vírus, porque ele pegou na mão delas, e isso não é adequado à conduta de um presidente da República, tudo leva a crer que ele estaria cometendo um crime de responsabilidade, sim. Tudo bem? Então eu vejo aqui que tem muitas perguntas, pessoal, eu não posso continuar, eu agradeço demais os comentários, as observações. Eu sou professor iniciante aqui na Unicer e vou começar com a turma do Guará, viu? Então, quem for o pessoal aí do Guará, o meu abraço, que espero que a gente possa se ver presencialmente logo, 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 tá? E espero que enquanto a gente não se veja, que vocês fiquem em casa bem, saudáveis, que vocês possam ficar bem, que vocês possam cada vez mais compreender as discussões científicas para que esse triângulo funcione muito bem. Liberdade individual, liberdade social, ciência e exercício do direito à vida. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado. Fico, assim, muito honrado, estou muito satisfeito aqui por ter estado aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.